Diz assim a palavra do Senhor, Atos 3, começando pelo versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Podeis assentar dando glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor já tinha sido assunto aos céus. E nós chegamos aqui em Atos capítulo 3. Pedro e João, vocês conhecem muito bem esses dois apóstolos, esses dois servos e discípulos do Senhor. Pedro, apóstolo, pescador de homens, andou sobre as águas. Ele mesmo afirmou, Senhor, Tu és o Cristo. Participou também da transfiguração. Infelizmente também vocês sabem que ele negou ao Senhor 3 vezes. Mas também foi aquele que o Senhor foi buscá-lo à praia. Logo pela manhã, quando Pedro estava voltando de uma pesca, o Senhor fez o favor de preparar um café da manhã com pão assadinho, fresquinho na praia, louvado seja Deus. E João, o mais amado dos apóstolos, que mais viveu e o único que não teve a sua morte como sendo um mártir. Ele morreu por uma morte natural. Ele, na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse, qual Deus o chamou em arrebatamento de sentido e nos mostrou o que há de acontecer no final dos tempos. Louvado seja Deus. E João tem uma característica do seu evangelho que ele escreveu de uma forma pneumática, ou seja, o aspecto espiritual. Os outros evangelistas, eles escreveram os seus evangelhos de uma forma somática, um aspecto corpóreo. Então, queridos, nós chegamos, junto com esses dois homens, a Atos 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, sobre a ideia aqui de que um coxo era sempre colocado à porta do templo todos os dias. E Pedro e João, como era de costume, melhor que por favor retorne, irmão, senão eu vou ter que gritar porque eu não estou me ouvindo, por favor. Eles, como de costume, iam às 3 horas da tarde buscar o Senhor em oração no templo. Só que ali, desde nascença, tinha um coxo. Ele era coxo de nascença. E ele estava junto à porta formosa. Essa porta, diz os historiadores, que ela tinha mais ou menos 25 metros de altura. Ou seja, 50 côvados. Essa porta era feita de cobre, um cobre muito polido, um bronze, melhor dizendo, muito polido, que veio, um cobre especial vindo da cidade de Corinto. Então, era uma porta muito formosa realmente, por isso que ela teve este nome. Louvado seja Deus. E esse coxo estava ali. Alguém o colocava todos os dias naquela porta para esmolar. Louvado seja Deus. Só que tem um problema. O coxo, ele precisava de uma cura. Isso era visível e patente aos nossos olhos e também daqueles que iam ali todo dia ao templo orar ao Senhor, buscar a face do Deus vivo. Só que aquele homem, ele não entrou no templo para pedir a sua cura. Infelizmente, ele estava à porta do templo, mas querendo simplesmente o sustento para a sua vida. Ele só queria matar a sua fome. Engraçado é que hoje aqui o Senhor está nos perguntando qual é a nossa petição. O que nós entramos hoje aqui na casa do Senhor para pedir a Ele. Eu sei que cada um aqui tem um problema. Se não for assim, nós não faríamos força para vir adorar o Senhor. Viemos adorar o Senhor, sim,
mas é porque também temos petições para fazer a Ele, seja espiritual, material, seja através da sua área sentimental, enfim, por um parente, um irmão. Sei que todos nós aqui já fizemos petições ao Senhor nesta noite. Só que o Senhor quer saber de ti. Qual é a sua petição? Você não precisa saber qual é a petição do teu irmão. Isso é particular dele com Deus. Não é verdade? Por isso que o Senhor, quando chegou junto daquele cego de Jericó, ele falou assim, ele sabia que aquele homem era cego, mas ele perguntou, o que queres que te faça? É o que o Senhor está nos perguntando nesta noite. Aí você pode dizer, mas não era óbvio, irmão Vinícius, que ele precisava de uma cura? Ele não precisava ver? O coxo também precisava de cura, mas ele pedia esmola. Você sabe se aquele cego de Jericó, ele queria um Ray-Ban da época? Você sabe que se ele queria tirar onda lá em Jericó, com perdão da expressão, você sabe se ele queria um cão-guia? De repente, nenhum cego em Jericó, em Jerusalém, em Samaria, tinha um cão-guia. Ele queria ser o primeiro, vamos conjecturar assim. Você não sabe qual seria a petição dele. Às vezes ele estava pedindo, queria um casamento, por ser cego, deveria ter dificuldade de arrumar uma companheira, uma namorada. Por isso que o Senhor perguntou a ele, o que te queres que te faça? E o Senhor está nos perguntando nesta noite, o que tu queres? Tu já me adorou? Tu já me adoraste? Eu já usei meu servo liberando vitória para alguns aqui em especial. Só que de repente, como eu já falei antes, nós já fizemos petições, mas às vezes tem alguns que entraram aqui nesta noite somente com o coração adorador. Mas de você, adorador, o Senhor também quer saber. Pedi, dá-se-vos-á. Muito de nós não recebe porque não pede, Elisamar. Não pede, Alexandre. Fala assim, o Senhor já sabe de todas as coisas. Não é verdade? Mas se não for assim, o Senhor não teria deixado na sua palavra que Ele quer ouvir a nossa expressão. Ele quer manter um diálogo conosco. Então, nesta noite, que nós estejamos prestes a falar com o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Só que tem uma particularidade nisso. O coxo, como o cego de Jericó, o Bartimeu, eles tinham uma prioridade. E o Senhor quer saber de nós, não é de todas as nossas petições, porque senão um culto só não daria para enumerá-la todas elas. Mas Ele quer saber o que você está precisando com mais urgência. O Senhor nesta noite quer saber de mim e de você qual é a nossa prioridade. Ele sabe que você precisa aumentar a sua conta bancária. Ele sabe que você quer trocar de carro. Às vezes alguns aqui querem um filho, quer outro filho. Outros querem uma porta de emprego. Mas o Senhor quer saber, em meio a todas essas petições, todas essas necessidades, o Senhor quer saber de nós o que é mais urgente. O que é a prioridade. Porque, irmãos, Pedro olhou para aquele coxo e viu que a prioridade dele não era dinheiro. Mas o que o coxo pediu? Queria dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque o coxo, eu volto a dizer, ele queria simplesmente o sustento para a sua vida. Ele queria saciar a sua fome. Ele não queria a sua cura. Sabe por quê? Ele estando de barriga cheia, ele conseguiria viver com a sua deficiência. Como ele já tinha 40 anos até esse fato aqui. Até Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 10, o coxo conseguiu viver 40 anos com aquilo que as pessoas que entravam no templo para adorar o Senhor depositavam aos seus pés. Pedro não sabia disso? Será que era a primeira vez que Pedro e João o via ali? Lógico que não. Lógico que não. Mas eu creio que aquilo devia revolver dentro de Pedro e João, porque eles deviam pensar, meu Deus, o homem é coxo. O homem não consegue andar. Precisa sempre da ajuda de alguém. Alguém está disponível e disposto a ajudá-lo. Por que ele não pede a cura se ele está na porta do templo, Deus vivo que pode curá-lo? E eu creio, irmãos, que cada dia que Pedro via aquele homem,
ele deveria ficar indignado. E quando chegou neste dia especial, eu creio que Pedro não suportou mais. Falou, não, hoje é dia do Senhor mudar a história desse homem e provar para ele que o dinheiro na sua vida não é tudo. Que o Senhor, irmãos, Ele está preocupado em saciar as nossas necessidades a priori. Aumentar o teu salário, abrir porta de emprego, Ele vai dar. Ele quer saber o que está tirando o sossego da sua alma e da minha alma. Louvado seja Deus. Tu acha por quê que o Senhor respondeu às orações dessas 4 pessoas que vieram aqui à frente? Porque o Senhor sabe o que está se passando no espírito e da alma dessas pessoas. E o Senhor desceu aqui nesta noite para respondê-los. Sabe o que o Senhor respondeu a eles? Em meio a todas as suas petições, todas as suas necessidades, eu, como Pedro naquele dia, resolvi hoje te dar vitória. Um é com a assinatura de um documento, o outro com alívio na sua alma, com a irmã para melhorar o semblante, que a vitória vai chegar, o particular deles com Deus. Certamente eles precisam de mais vitórias. Mas o Senhor hoje, Ele resolveu a necessidade mais urgente desses homens, dessa mulher. Louvado seja Deus por isso. O Senhor nesta noite, Ele sabe que muito de nós não vemos para a casa do Senhor, porque nós temos no nosso carro do ano, nós temos a nossa casa própria, muitos aqui são empresários. Por isso é que nós conseguimos conviver com a nossa deficiência. Vai empurrando com a barriga, desculpa a expressão novamente. Senhor, se eu já tenho aquilo que sacia os meus desejos materiais, aquilo que, se eu não tivesse, afligiria a minha alma, se o Senhor já me deu, para mim está bom. O que tem a ver eu não perdoar o meu irmão e estar ceando a si mesmo? O que tem? Eu não vi a consagração. O que tem? Se eu não venho à escola dominical, eu já tenho para onde ir domingo de manhã. Eu vou à praia. Eu vou visitar meus parentes na América. Eu vou visitar meus parentes em Cabo Frio, pegar uma prainha. Para que eu vou para a escola dominical? Mas aí, irmãos, tem um problema. Tem um problema. Quando o Senhor começa a tirar o carro, quando o Senhor começa a tirar a casa, quando o Senhor começa a tocar no patrão para dar demissão para nós, aí sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós corremos para a presença do Senhor para pedir a Ele a nossa cura. Senhor, eu preciso perdoar o meu irmão. Eu já não aguento mais ceiar, sabendo que Teu Espírito Santo me incomoda, e a Tua palavra diz que eu tenho que primeiro pedir perdão ao meu irmão. Porque aqueles que não o fazem assim, estão bebendo o vinho e comendo o corpo do Senhor, o pão, para a sua própria condenação. Sabe por quê, irmão? Nós não devemos ser hipócritas. Nós pedimos assim a cura do que está faltando em nós. Sabe por quê? Porque assim o carro vai voltar, assim a casa vai voltar, assim o emprego vai voltar. Aí a aflição da minha alma vai passar. Só que eu não queria aquela cura. Pô, aquela vizinha me perturba, eu já faço a oração de feiticeiro. Senhor, mata, tira daqui. Mas por que, Senhor, que Tu fizeste isso comigo agora? Ah, Jesus, eu tenho que amá-la como eu amo a mim mesmo. Porque o meu carro está tão longe de mim. Eu não tinha seguro, me roubaram. Vou na delegacia todo dia perguntar se eles acharam. Senhor, está ficando chato. Eu preciso da minha casa própria. Eu já não aguento mais pagar aluguel. Já foi uma dificuldade para eu comprar minha casa própria. Agora porque eu não pedi minha cura, o Senhor tirou, Senhor. É difícil, irmãos. É muito difícil. Então, é muito mais fácil nós vivermos com o nosso carro, nossos bens materiais, para não ter que enumerar todos aqui. Mas também mantendo uma intimidade com o Senhor. Como a irmã Beth mesmo, a pastora já falou aqui conosco, ela fala assim, Senhor,
eu estou todo errado, eu estou toda ruim, eu preciso orar mais, eu preciso interceder mais, eu não quero ficar te enganando, porque não dá para te enganar. Ela já nos diz aqui, já nos disse várias vezes que ela começa logo a oração assim. E assim devemos ser, não é verdade? Porque assim o Senhor não vai precisar tirar de nós aquilo que vai nos causar dor, não é verdade? Louvado seja Deus. E engraçado é que aquele homem, junto à porta formosa, sabe o que ele estava falando para o nosso Deus? Ele estava falando assim para o Senhor: eu não quero saber que o Senhor é o dono da casa, eu não quero saber qual é o tamanho dessa porta, eu não quero saber se foi feita com bronze trazido da cidade de Corinto, eu só quero usufruir dessa entrada. Eu não quero saber se esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não quero saber, Senhor, se foi o teu filho que foi crucificado junto ao Gólgota. Eu só quero usufruir dessa porta para o meu sustento. Ele falou para o Senhor: eu não quero saber das tuas maravilhas. Eu só quero usar o Senhor e mais nada. Mas só, irmãos, que aquele homem, ele não esperava que ia acontecer. Não é verdade? Mesmo, irmãos, nós sabendo que nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, nós não o buscamos como Ele nos pede que nós venhamos a buscá-lo. Vou citar somente um versículo. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. Muitos de nós, irmãos, já não temos mais esse apetite porque dá trabalho. Alexandre, dá trabalho você consagrar a vida para vir dirigir um culto quarta-feira aqui. Dá trabalho você consagrar a tua vida para liderar nós diáconos da casa do Senhor. Dá trabalho para a nossa pastora estar jejuando, pedindo sabedoria ao Senhor para fazer gabinete, para ajudar o pastor, tocar esse ministério tão abençoado. Dá trabalho, irmãos. Então, se nós temos a nossa vida estabilizada, para que nós vamos ter apetite pelas coisas espirituais? Só que aquele coxo não imaginava que aquele dia seria diferente. A vida de esmolar na porta formosa do templo iria acabar naquele dia. Aquele Deus que ele tanto desprezava, marcou um encontro com ele ali. Sabe por quê? Outrora, irmãos, nós falávamos a mesma coisa para o Senhor. Sabe o que nós falávamos para o Senhor? Senhor, eu quero saciar a minha carne. E eu não quero saber que tu morreste na cruz por mim. Eu quero até morar no céu, só que dá trabalho, Senhor. Eu tenho que abdicar de tudo que eu gosto para te servir. Não era assim, irmãos? Eu gostava de beber, eu gostava de sair na noite. Quando passava aqueles filmes do final do ano, né? Dia 25 de dezembro. Vamos comemorar o nascimento do Jesus de Nazaré. Eu chorava na frente da televisão. Um homem grande já, 20 e poucos anos, chorando. Mas depois é só o telefone tocar, nem precisava tocar. Acabava o fio, já descia, já ia fazer as coisas que desagradavam ao Senhor. E somente hoje, quando eu estou na presença de Deus, é que eu fui saber que eu não amava o Senhor. Eu poderia ter um leve sentimento, eu poderia admirar o seu feito salvífico, só que eu não o amava, porque a palavra nos diz que quem o ama cumpre os seus mandamentos. Não é verdade? Quando nós fazíamos as coisas que desagradavam a Deus, nós estávamos fazendo a mesma coisa com o coxo. Senhor, eu sei que tu morreu na cruz do Calvário, só que eu não quero te servir. O coxo falou a mesma coisa para Deus. Simplesmente com seu ato. Não falou com palavras, mas com seu ato. Eu vou estar aqui, aos teus pés, praticamente. Só que eu não vou entrar para a tua presença. E quantos de nós estamos vindo para a casa do Senhor como religiosos? Nós viemos aqui porque nós aceitamos o Senhor. Viemos aqui porque domingo é um dia de vir à casa do Senhor. Quantos crentes domingueiros existem no meio de nós? Não do nosso ministério somente, mas todo o evangelho. Eu e minha esposa, pela misericórdia, que a gente anda aí pelas igrejas, fazendo a obra do Senhor, nós temos reparado, às vezes, pastores levam a gente no gabinete para reclamar disso.
Como essa igreja poderia estar mais cheia, estar lotado? Nós poderíamos sim, irmãos, vencer o cansaço do dia, do trabalho. Poderíamos sim fazer um sacrifício maior para vir à casa do Senhor durante a semana também. Isso nos mostra, irmãos, que nem todo mundo tem o mesmo apetite que você. Nem todo mundo tem um apetite espiritual pelo Senhor, pela busca do Senhor que você tem. Nós não viemos aqui na casa do Senhor só porque nós temos petições para fazer para Ele. Nós viemos primeiramente para adorá-lo, e em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque senão nós chegaríamos aqui na metade do culto. O culto começa com o quê? Com adoração. E nós chegamos aqui no começo do culto para adorar o Senhor. Isso mostra o que? A nossa fome e sede espiritual pelo Senhor. Não é verdade? Só que naquele dia, o coxo, ele queria dinheiro. Só que sabe o que Pedro disse para ele, lá no versículo 6? Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Pedro deu cura àquele homem, aquele coxo. Pedro deu o poder de Deus a ele. Pedro deu unção de Deus a ele. Pedro deu unção de Deus a ele. Porque vocês leram junto comigo que aquele homem, após a sua cura, entrou dentro do templo e pulou e glorificou o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Só que precisou ter um Pedro e João, eles amaram, cheio da presença do Senhor. Precisou um Pedro e João estar cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, porque senão, de maneira alguma, aquele milagre iria acontecer. E nós temos vivido épocas assim, tempos assim, os tempos odiernos, como a nossa pastora bem frisa, são dias trabalhosos, dias difíceis. Então, nós queremos primeiro o nosso sustento. Depois, a nossa vida espiritual. Então, nós temos que rasgar da Bíblia Colossenses 3:1. Muito se fala de Mateus 6:33. É verdade? Mas eu prefiro também, eu gosto de unir com Colossenses 3:1. Buscai primeiro as coisas do alto. Se o Senhor sabe que nós precisamos, muitos, pagar aluguel, temos que levar o sustento para nossa família, colégio de filho, é dinheiro de passagem, enfim, temos que ter o nosso ordenado no mês para o nosso sustento. Se Ele, que é a própria sabedoria, sabe disso, por que Ele ia falar que a gente precisa buscar primeiro o reino? Sabe por quê? Porque, como a palavra dele diz, Ele cuida de nós. Ele é fiel. O Senhor é fiel para nos sustentar em tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele só pede que nós venhamos a buscá-lo, que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. E hoje o Senhor quer saber nesta noite se nós temos o que Pedro e João tinham para dar aquele coxo. O Senhor quer saber de nós: ei, a tua prioridade está sendo pedir para que você clamar o meu nome, o meu sangue, os doentes sejam curados, o depressivo seja liberto. É isso que o Senhor quer saber nesta noite. Se Ele quer saber de nós, de mim e de você, se nós priorizamos o reino dEle. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Existem cegos lá fora, existem coxos lá fora. O nosso ministério, a matriz, é dentro de uma comunidade. Lá tem mais viciados do que aqui. Lá tem craqueiros, aqui também tem muitos. Só que não é tão explícito como lá. E o Senhor quer saber, existe o poder que tinha em Pedro em nossas vidas? Existe o poder que tinha em João em nossas vidas? Porque os necessitados estão lá fora. Haja visto o ministério aí do pregador evangelístico na televisão? Olha quantos enfermos existem lá. Quantos? É só nós olharmos para os hospitais. Olha como o inimigo de nossas almas tem trabalhado através das chagas e das doenças. Como aquele coxo era cometido. O Senhor só quer que nós dobremos os nossos joelhos e falemos: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu preciso, porque as demais coisas, Senhor, Tu vai acrescentando. Se o meu patrão me der a minha demissão, eu creio que o Senhor vai abrir outra porta. No tempo exato o Senhor vai abrir.
Senhor, o colégio do meu filho não vai atrasar. Senhor, o meu carro financiado não vai atrasar uma prestação, Senhor. Porque eu estou buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas me serão acrescentadas. Porque, irmãos, o versículo 8 desse capítulo 3 tem que se cumprir. O coxo entrou no templo. E os coxos estão lá fora, os cegos estão lá fora. Os viciados estão lá fora e eles precisam cumprir o versículo 8. Eles precisam entrar dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. Porque essa casa é casa de oração. E quando clamamos o nosso Deus, o nome dele, o poder que há no seu sangue, o milagre tem que acontecer. Mas para isso, tem que ter poder e unção do Senhor em nossas vidas. Fiquemos de